Olá, meu nome é Bela Tosini, eu sou fotógrafa e artista visual. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o meu processo criativo de desenvolvimento de séries fotográficas de retratos íntimos. Nessa aula eu vou mostrar um pouco das etapas que eu desenvolvi para criar esse tipo de fotografia. Em 2019 eu comecei a fazer uma pesquisa sobre autorretrato e a me fotografar o meu corpo. E em 2020, durante a pandemia, eu comecei um projeto que eu chamo de Corpse, que é uma série fotográfica de pessoas da comunidade LGBTQIAP+, com expressões e corpos dissidentes. Então, nesse curso eu vou me basear nesse processo que eu desenvolvi para criar essa série, que depois se tornou um fotolivro, que se chama Corpos Prováveis, e agora também tem itinerado como uma exposição. Eu vou começar com uma introdução, falando um pouco sobre a questão do retrato e do retrato íntimo, para depois falar um pouco mais sobre o processo prático. Adentrar em uma relação íntima significa abandonar o que sabemos sobre nós mesmos e sobre o que achamos dos outros. O fotógrafo entra na ponta dos pés no mundo da intimidade do outro como testemunha. Rastreia a intimidade pela maneira como olha o mundo, as pessoas e os objetos. É por meio de álbuns de famílias, diários ou mesmo autorretratos que os fotógrafos documentam suas experiências pessoais e transmitem suas emoções. Fotografar o espaço íntimo próprio ou de outras pessoas é uma tarefa singular, com o desafio de saber avaliar o próprio envolvimento emocional e afetivo, avaliar o que podemos ou não mostrar e o que os outros acharão comovente ou chocante. Se há algo melancólico, cru e eminentemente real no retrato íntimo, isso se deve ao fato de que podemos nos identificar com a experiência dos fotógrafos que adotam essa forma de contar histórias. Essas narrativas visuais misturam beleza, mistério e intensidade, que deriva da troca confidencial entre o fotógrafo e a pessoa retratada. O fotógrafo está em busca desta potente alquimia que se dá no encontro íntimo, tentando relacionar os corpos com os espaços, por meio de padrões, cores, luzes, formas, gestos e objetos. Nesse texto inicial, eu trago algumas características importantes sobre o retrato íntimo. O primeiro é o lugar do fotógrafo. O fotógrafo passa a fazer parte da história que ele quer contar. Ele não é um observador, alguém que está fora. É importante que ele esteja aberto e vulnerável e que possa se mostrar ao longo desse processo, dessa criação, dessa série fotográfica. Alguns fotógrafos criam séries sobre o seu relacionamento afetivo, sobre o cotidiano de sua família, sobre o crescimento dos seus filhos, sobre ter um irmão com síndrome de Down, sobre uma viagem e até sobre questões políticas, sobre pessoas que tocam e que fazem parte da sua existência como um ser político. Eu, por exemplo, a partir dos meus autorretratos, comecei a fotografar pessoas com expressões dissidentes da comunidade LGBTQIAP+. Primeiro comecei a fotografar meus amigos mais próximos, depois conhecer novas pessoas que pudessem fazer parte e agregar a esse projeto. Então é importante que haja uma conexão intensa, uma conexão verdadeira, intencional e que coloque esse fotógrafo dentro desse lugar. O que isso implica, obviamente, é um processo não só de criação de imagens, mas também um processo emocional. A outra coisa que eu gostaria de destacar é a importância do outro na criação das imagens. É um processo de relação, o retrato íntimo. Ele tem um tempo próprio, o tempo daquela família ou daquelas pessoas, um tempo dos acontecimentos e um tempo também de criação em conjunto. É de extrema importância criar um vínculo de confiança, um ambiente seguro, para que o outro possa ser quem ele é e possa se mostrar vulnerável. É nessa vulnerabilidade
que se encontram as melhores imagens, as imagens mais autênticas, mais verdadeiras, onde trazem os sentimentos que estão acontecendo no momento. E é importante que o fotógrafo esteja aberto e que tenha a habilidade de criar esse vínculo com o outro, para que justamente essa confiança e essa troca seja a melhor possível. E assim reflita nas imagens e no conjunto da série toda. Bem, a primeira etapa para você desenvolver uma série de retratos íntimos é você escolher um tema. Se você vai retratar sua família, se você vai retratar seus filhos, se você vai retratar a doença de algum ente querido, esse processo, se você vai fotografar a sua comunidade. Bem, é importante que você pesquise outros fotógrafos e fotógrafas que estão trabalhando esse mesmo tema. A outra coisa é, uma vez definido esse tema, é quem você vai fotografar. Quem são essas pessoas? Onde você vai achar elas? É o seu pai, a sua mãe, são seus filhos? Ou são as pessoas da sua comunidade? Ou você vai conhecer elas, você vai aonde elas estão? Ou você vai entrar em contato pela internet? Como você vai criar um vínculo com elas? É importante que você converse com elas, que você faça o convite, ou que você comece a expressar o desejo, principalmente quando a gente está num âmbito familiar e quer fotografar um processo familiar. É importante explicar para as pessoas envolvidas que elas vão participar de uma série fotográfica. E quais são os seus objetivos, o que você quer fazer com isso. Quando e como e onde, né? Então, que lugar vai ser esse? Isso implica em questões técnicas, se você vai fotografar ao ar livre, se você vai fotografar dentro de uma casa, quando, que horário do dia, pensando que geralmente o retrato íntimo ele usa a luz natural ou a luz disponível no ambiente. Então, como você vai fotografar? Usando que luz, né? Que luz que você quer justamente para trazer essa emoção. Bem, definido isso, você já tem mais ou menos um escopo de como vai ser o seu processo, essa sessão fotográfica. É importante que você converse com as pessoas envolvidas para que elas entendam por que você quer fotografar naquele lugar, por que você quer fotografar naquele horário. É importante que elas comecem a ver a imagem como você está criando na sua cabeça. Por exemplo, no meu livro Corpos Prováveis, eu fotografo as pessoas na casa delas. Isso implica eu entrar na casa delas, mexer nos móveis, fotografar em vários cômodos da casa. Então é importante planejar a sessão fotográfica em acordo com as pessoas que vão ser fotografadas. A segunda etapa é o encontro, a sessão fotográfica. E ali múltiplas possibilidades podem acontecer. A primeira coisa é importante entender que essa sessão tem um tempo e é preciso que tenha calma. Então eu geralmente chego na casa das pessoas, converso, tomo um café, a gente conta as nossas histórias, há uma troca, um reconhecimento, né? Converso mais sobre o que eu quero fotografar, faço muitas perguntas e mostro comprometida e interessada naquela pessoa. É muito interessante esse momento, porque ali a pessoa cria um vínculo com você de confiança. Essa é uma habilidade que o fotógrafo tem que desenvolver para que esses retratos íntimos aconteçam. A outra coisa que eu faço é eu peço para ver a casa. Então eu começo a andar pela casa e ver os espaços para ver as cores, para ver a intensidade de luz, para ver os móveis, os objetos, o que me mostra ali interessante, o que vai agregar na minha história, as texturas das paredes, enfim, eu observo tudo. E claro, tem lugares que eu vou ter que mudar um móvel de lugar, abrir a janela,
abrir a cortina ou fechar a cortina. E isso eu vou propondo e vendo qual é a possibilidade de acontecer ali no momento, né? Então, tem uma proposição do fotógrafo de também entrar naquele espaço e mudar a dinâmica daquele espaço. Então, eu entendo o retrato íntimo como um encontro, uma troca e uma conquista. A terceira etapa que eu gostaria de destacar são os aspectos técnicos, né? Então, quando você está criando o seu retrato íntimo, você precisa pensar que luz que você quer para essa imagem, para esse conjunto de imagens. Geralmente eu uso a luz natural ou a luz disponível. A luz natural é a luz do sol. Em espaços fechados, eu tento trazer as pessoas próximas à janela ou a portas, uso cortina, que podem até, dependendo de se for uma cortina vermelha ou verde, um voal, pode mudar também a coloração da imagem, né, do impacto da luz no rosto da pessoa. E a outra coisa são as luzes disponíveis, por exemplo, um abajur, uma luz de LED, a própria luz do espaço, ou a luz da rua, se for uma noturna, ou um neon, enfim, existem muitas possibilidades. O outro aspecto técnico, né, e formal é a escolha dos fundos e dos objetos que vão compor a cena. Eu gosto muito de fotografar na casa das pessoas e quando eu chego nas casas eu começo a procurar texturas nas paredes, as cores que estão sendo compostas ali, a conversa do piso com a parede, com os objetos e com o tom de pele da pessoa, ou que adereços que ela vai usar. Então eu peço para ver as roupas, os adereços, pergunto por que aquilo tem importância para ela, por que ela quer usar aquela cor, e assim vai. Então é uma escolha em conjunto, novamente. E geralmente eu movimento um pouco os móveis, porque eu gosto de trazer alguns elementos, deixar a cena mais limpa, em termos de objetos, em termos de móveis, usando bastante as texturas das casas, a arquitetura da casa. Então, para dar destaque também aos corpos, para mim é importante. No caso da série do Corpus, eu estou falando sobre os corpos no espaço. Então é essa conversa dos corpos, os corpos nus, das texturas dos corpos, com as texturas do espaço, com a luz, com o movimento, com os gestos das pessoas em relação a esse espaço. Isso é uma outra coisa interessante também, né? Naquele momento que você chegou e que você está tomando um café, que você está conversando, você também está observando essa pessoa. E aí você está observando os gestos que ela faz, como ela mexe no cabelo, como ela sorri, para o que ela olha, como ela desvia o olhar, como ela cruza as pernas, como ela segura um copo, como ela segura o cigarro, enfim, você vai observando esses gestos. E aí na hora de você dirigir a pessoa, na hora de você colocar ela na cena, você vai pedir para que ela faça, que ela sente, que ela cruze as pernas como ela costuma fazer. Para que justamente o corpo dela, que já está acostumado a fazer aquele gesto, né, se sinta confortável, se sinta seguro. Então tem todo um diálogo de como criar esses gestos a partir daquilo que a pessoa já faz. Claro, quando você tem intimidade com essa pessoa, você já está acostumada em ver esses gestos no cotidiano. Então fica mais fácil, ou mesmo a pessoa já está muito mais livre, muito mais solta para fazer esses gestos, porque esse espaço de confiança já foi criado há algum tempo. Uma das coisas mais importantes no retrato é o olhar. Então é importante entender qual é a sua intenção e qual é a intenção desse olhar. Quando a pessoa retratada está olhando diretamente para a lente, a fotografia está falando sobre a relação dessa pessoa com o fotógrafo. Quando a pessoa está olhando para outro lugar, fora do campo,
está olhando para si mesma, ou para algum objeto, ou para outra pessoa, a imagem é sobre esse mundo interior dela. Então é importante, quando você está dirigindo esse olhar, qual é a intenção dessa imagem. Eu, por exemplo, fotografo as pessoas olhando diretamente para a câmera, olhando diretamente para mim. Eu estou falando da nossa relação também, né? E eu costumo colocar a câmera sempre de forma horizontal. Então eu não coloco a câmera nem fotografo de cima nem de baixo, criando um relacionamento horizontal de olhares e de perspectivas. Quando eu vou fazer uma impressão grande dessas imagens e vou expor, essas pessoas estão olhando para aquelas pessoas que também estão olhando para elas. Então também existe uma conversa entre quem olha e quem está sendo olhado. Depois que eu faço a sessão fotográfica, eu edito as imagens, seleciono as melhores imagens, aquelas imagens que eu acho que são mais potentes, e eu volto e mostro essas imagens às pessoas retratadas. Pergunto a elas se elas têm objeção na exposição, na publicação, seja na internet, seja num livro, seja como exposição, se elas estão de acordo, né? E que a minha intenção é que elas se sintam bem naquela imagem, naquele processo, e expor as imagens faz parte do processo fotográfico. Então, eu sempre trago elas junto para participar desse momento. A outra coisa é, eu também trabalho com curadores ou editores que possam me auxiliar na escolha da melhor imagem, daquela que conversa melhor com as outras imagens, para que eu possa compor uma série, por exemplo. Então, também é interessante mostrar para pessoas que você confia como está sendo o seu processo, como é que você está montando essa narrativa, participar de workshops ou participar de leituras de portfólio ou mesmo de grupos de estudo de fotografia, onde você possa ir mostrando o desenvolvimento do seu trabalho e que você possa ir criando novas conexões. Então, a participação do outro nessa edição é muito importante, tanto aquele que foi retratado, como pessoas que você confia e que possam agregar e melhorar o resultado dessa série fotográfica. Espero que essas etapas que eu compartilhei com você te ajudem a pensar como desenvolver o seu projeto de retratos íntimos. E aqui no link abaixo tem um PDF com material de apoio. E caso você queira entrar em contato, também tem os meus contatos, compartilhar suas séries, seus pensamentos e me acompanhe nas minhas redes sociais para as novas exposições e workshops e fotolivros. Muito obrigada, até a próxima.